faz, durante a vinificação, você acrescenta algum outro tanino para fazer a ponte de etanol e a cor ficar estável. Então, os princípios básicos da termovinificação são o aquecimento das uvas na etapa inicial. Primeira coisa que se faz com essas uvas é um aquecimento. Depois se faz a extração. Por último, ou a última etapa antes de iniciar a fermentação, a clarificação dos mostos. Eu não sei se eu estou indo muito rápido, as perguntas ficam para o final. Como é que está sendo a condução, Vanessa? Sim, as perguntas ficarão para o final da apresentação. Aí deixaremos um tempo, uns 20 minutos antes de encerrar, para abrir para as perguntas, né? Okay. Pode dar continuidade. Beleza. Então, o aquecimento das uvas, geralmente ele é feito por um intercambiador de calor. Aqui na cooperativa nós trabalhamos com um intercambiador tubular, mas também existe um equipamento que hoje é patenteado pela Vaslin Boucher, que se chama rota térmica. E tem a mesma função do tubular, porém num sistema diferente. Depois a gente vai estar falando um pouco melhor. Para a extração, então, da cor num processo contínuo, pode-se utilizar a termodetente, que seria a pressão positiva, que também depois a gente vai estar vendo o equipamento, a tecnologia que se utiliza para isso, ou o flash detente, que é pressão negativa, que seria o vácuo, no caso, que é o que nós temos aqui hoje na cooperativa. E a clarificação dos mostos, previamente à fermentação, ela pode ser feita por filtro a vácuo, flotação ou centrifugação. A grosso modo, o vinho de termo, depois de feita a extração da cor e a separação dos sólidos, aí do bagaço da semente, ele pode ser tratado como um vinho branco. Ele vai fermentar limpo, o ideal, quanto mais limpo, melhor. Isso é uma experiência prática que eu mesmo tive. E inicialmente não consegui limpar o mosto antes da filtração, antes da fermentação, e os aromas não ficarem tão limpos, tão frutados, e posteriormente conseguindo clarificar melhor o mosto e fazendo a fermentação de um mosto mais limpo, eu pelo menos percebi um caráter muito mais limpo, aromas mais frutados, mais intensos, a coloração fica mais estável. Então, isso tudo foi um aprendizado meio que prático, baseado em teoria e estudos que foram realizados também dessa forma. A termo também, ela é uma tecnologia que muitas empresas estão investindo. Quando eu coloquei ali tintos jovens, eu não quis me referir somente a vinhos finos, jovens. Algumas grandes empresas do setor que elaboram volumes consideráveis de vinhos de mesa estão investindo na termovinificação por facilitar muito o fluxo de processo, né, de recebimento de uvas. É um processo, tanto a termodetente como o flash detente é contínuo. Não precisa colocar bagaço no tanque, tu faz a extração toda no processo inicial. Então, não vai ter a mão de obra de entrar no tanque e muitas vezes tirar bagaço, problemas que se tem com entupimento de bombas, nas remontagens e tudo mais, isso tudo é eliminado com a termo. E, além disso, tem a vantagem de melhor ocupação da capacidade de fermentação. Porque imaginem que, se eu for elaborar um vinho, né, um vinho tinto, fermentando com uma maceração tradicional, num tanque de 100 mil litros, eu não vou poder colocar 100 mil litros, eu vou ter que colocar um volume bem menor, porque a gente sabe que o bagaço vai se separar da fase líquida e vai subir. Então, se eu encher demais, o tanque vai ir por cima, vai transbordar. Com a termo, eu também não vou encher 100% o volume do tanque, mas eu posso encher quase que 100%. Eu deixo um pequeno espaço vazio para operações de correção de açúcar e tudo mais, mas eu aproveito muito melhor a capacidade que eu tenho. E já elimino o bagaço na sequência. Então, ela facilita muitas operações. Então, também para vinhos de mesa, está se utilizando muito. E inicialmente aqui no Brasil, né, eu fui conhecer a Termo em 2012, porque a empresa onde eu fui trabalhar tinha essa tecnologia para elaboração de suco,
extração de couro e elaborar suco de uva. E eu acabei adaptando para elaboração de vinhos, assim como outros colegas que trabalham trabalhavam com a termo somente no suco e passaram a utilizar também nos vinhos. Então, é uma tecnologia bem flexível, né, no que a gente quer elaborar. As principais vantagens, né, ela reduz o impacto da deficiência de maturação em vindimas difíceis. Infelizmente, nós não temos aqui na Serra Gaúcha todo ano uma safra 2020. A gente tem safras onde a precipitação de chuvas é maior, a condição de sanidade das uvas nem sempre é a melhor, e também maturação, né? Então, com a termo a gente inativa as enzimas oxidantes, que podem estar ali com uma uva botrytizada, por exemplo. Reduz a necessidade de espaço de tanque para fermentação, como eu estava falando para vocês. Ela tem a vantagem de certa forma, eliminar também a pirazina, que é o caráter mais verde, né, mais vegetal, de uma uva que não está completamente madura. Permite elaboração em processo contínuo. Enfim, como eu falei para vocês, vinhos mais frutados, taninos controlados. A gente sabe que um vinho, para um público que está iniciando no consumo de vinhos, muitas vezes o tanino ele acaba sendo agressivo em boca, então, com a termo, você pode manejar esses taninos melhor e ter um vinho mais redondo, mais fácil de beber. E se consegue também uma padronização no perfil dos vinhos, mesmo em safras diferentes. Essa padronização que eu digo não padronização entre as variedades de uva, mas a padronização entre uma marca de vinho, uma linha de vinhos que eu tenho, todo ano ela vai ter o mesmo perfil. Então, não vou ter grandes oscilações, o que numa vinificação tradicional, né, numa maceração tradicional, dependendo da safra, a gente acaba tendo uma variação maior. O processo de aquecimento, então, das uvas é feito através do intercambiador tubular, que é esse de cima aí, estava falando para vocês, que é o que a gente utiliza aqui na cooperativa. Como é que funciona, né? A uva ela é recebida, é feito o desengaço, se separa o grão do engaço, se faz um leve esmagamento, procurando não esmagar a semente, se manda para um tanque. Esse tanque, inicial, a gente já adiciona uma pequena dosagem de enzima para fazer uma extração a frio, alguma coisa de extração a frio. Nesse tanque se acumula uva por mais ou menos 40 minutos, 30 a 40 minutos. Esse tanque ele tem um agitador interno, né? E desse tanque ela vai ser bombeada para o sistema de aquecimento e, consequentemente, para o restante da termo. O trocador tubular ele tem um sistema que ele permite aquecer a uva numa temperatura mais alta, se comparado com o rotatérmico, né? O rotatérmico. A gente consegue chegar até 90 graus aqui na cooperativa, e a gente maneja isso de acordo com a uva que a gente está recebendo. Ela tem uma automação, no nosso caso a gente fez uma automação nas válvulas, que o que acontece? Quando eu começo a passar a uva, se ela não atingir a temperatura que eu programei lá, se eu quiser programar 85 graus, por exemplo, a uva começa a passar no trocador e não atinge essa temperatura, ela fecha a válvula que mandaria para o tanque de maceração pré-vácuo aí e retorna para o tanque inicial, até atingir a temperatura que eu programei lá, de 85 graus. Aí eu não corro o risco, por exemplo, de durante o processo eu baixar da temperatura que eu programei. Isso é importante porque numa safra dificilmente você vai estar controlando 100% ali, olhando a temperatura a todo minuto se vai estar correta. Então, se tiver algum problema na rede de vapor, a caldeira parar, a gente vai acabar percebendo porque vai parar o fluxo de circulação da uva na termo. O Rotathermic, ele é esse equipamento de baixo aí, né? Ele é por módulos, então cada tubo desses ele tem uma capacidade para 10 mil quilos de uva por hora. Então, ele é modular. Se eu quiser colocar 3 tubos, ele vai ser colocado. Se quisesse colocar um terceiro tubo, ele iria acima desses 2 aí, sempre na vertical, se sobe. E a uva ela também vai ser aquecida ali dentro,
Porém, dentro desse tubo, ele vai ter uma espécie de um caracol, um sem fim, que vai ir empurrando a uva. Entende-se que dessa forma a produção de borras é menor. Então, a ideia do surgimento do rota térmico foi para isso, para não castigar tanto a fase sólida aí no momento do aquecimento. E também no rota térmico se trabalha com temperaturas mais baixas, em torno de 65, 70 graus, não se chega até os 90 graus que é possível com o trocador tubular. Isso pode ser uma vantagem quando se trabalha com uva sempre em boas condições, porém pode apresentar alguma desvantagem quando se tem alguma condição de uvas com muita botrytis, onde vai ter muita lacase, e aí essa temperatura ela já não chega a degradar totalmente a enzima oxidante. Trocador tubular, acho que já falei tudo, praticamente tudo aí, mas ele aquece a água, né? Ele não é vapor direto que vai para aquecer a uva, aquece um reservatório de água e essa água vai fazer o aquecimento. Então não se tem uma caramelização ou algum aroma desagradável em função de um aquecimento exagerado. Tem a função ali de eliminar as enzimas oxidantes e a gente trabalha aí em torno de 85 a 90 graus, nunca abaixo de 80. Enquanto o rota térmica se chega a 75, 80, mas isso eu diria nos casos mais onde se sobe muito a temperatura, não é o normal. Eu já tive a experiência de trabalhar com os dois sistemas de termo, tanto o flash detente como o termo detente, com o rota térmica, e sempre no rota térmica se trabalhava com uma temperatura mais baixa até do que isso. Como eu falei para vocês, tem o caracol, que vai fazer a circulação da uva, e também ele tem uma camisa ao redor desse tubo que faz o aquecimento, a água que vai circular e vai estar pré-aquecida e vai fazer o aquecimento das uvas. Também é um aquecimento feito de forma automática, ele não tem a opção de retornar para o tanque inicial, mas a própria automação dele, ela modula a velocidade da bomba que está passando, que está mandando a uva passar pelo tubo, e consequentemente, se faltar calor ou faltar vapor ou água por algum motivo esfriar, a bomba vai mandando de forma mais lenta para garantir que na saída tem uma temperatura desejada. E a questão de gerar menos borra, né, como eu tinha comentado com vocês. Em relação ao processo de extração, né, saindo da parte de aquecimento, nós vamos para a parte de extração. Isso tudo é contínuo, né? Imaginem uma instalação, depois até vai ter algum desenho aí montado, mas ela é toda em linha, vamos dizer assim. Passa do tanque inicial pelo aquecimento, pela extração, a separação de sólidos, aí esgotador e prensa, e por último daí a clarificação do moço. Então tudo, quando se pensa numa planta de termovinificação nova, você tenta, um dos princípios é montar um fluxo mais contínuo, né? O flash detente, então, é com a câmara de vácuo, que é esse funil grande que está aí. Deixa eu ver se eu consigo um apontador aqui. Mas é o desenho de cima, ele tem essa espécie de funil, onde a uva ali dentro vai sofrer um vácuo, né, uma pressão negativa, que vai romper os componentes de cor da casca. No caso do termodetente, que é o Extractis, né, o nome do equipamento, também é patenteado da Vaseline Boucher, ele funciona, ao invés de vácuo, uma pressão positiva para fazer essa desnaturação dos componentes da casca. O Delta Extractis, então, ele consiste em submeter a uva previamente aquecida a 65, 70 graus. Por que se já é uma temperatura mais baixa? Porque normalmente quando se instala o Extractis, já se instala também o Rota Thermic, que é da mesma empresa, e eles teriam o mesmo conceito de funcionamento. Mas nada impede de eu colocar um trocador tubular e regular uma temperatura mais baixa, para que fique no máximo nessa temperatura aí. Ele vai provocar na uva uma pressão positiva de 5 bar por poucos segundos. Aí tudo é regulável de acordo com o que o enólogo deseja na extração. Pode ser uma pressão mais alta,
próximo de 5 bar, quando eu tenho uma condição de uma uva boa, que tem uma casca sadia, ou eu tenho que baixar essa pressão se eu tiver uma uva com uma condição não tão boa, porque eu vou fazer uma polenta aí, né? Vou fazer uma massa muito desmanchada. Então, a gente baixa um pouquinho essa pressão. E o tempo fica em torno de 6 segundos, com essa pressão positiva. Como eu falei, ele permite controlar a extração, de acordo com o que se deseja, o estilo do vinho que se quer. E é um equipamento bem compacto, se comparado com a Flash DT, com o Vaca, né? Um equipamento bem mais compacto. Por isso que em plantas novas isso está sendo levado em conta também. É um sistema composto por 2 garrafas, não são exatamente 2 garrafas, depois eu vou mostrar para vocês, mas elas trabalham alternadas, né? Dentro dessa garrafa, a uva vai receber a pressão e vai, em seguida, quando termina o tempo de pressão ali, que vai até 6 segundos, ela sofre uma descompressão muito rápida, então essa descompressão também ajuda na dissolução rápida dos componentes da casca e facilita a extração. Trabalham alternadas, como eu falei para vocês, enquanto uma está recebendo a pressão, a outra está sendo enchida. Então, é um fluxo que não para. E depois da extração, né, de sofrer essa pressão positiva, ela vai para um tanque enzimático, onde ela continua por um tempo fazendo a parte de degradação da pectina, principalmente. Então, geralmente, numa planta onde se utiliza termodetente e extracts, eu vou ter um tanque de recebimento inicial pequeno. A empresa onde eu trabalhava era de 10 mil quilos, cabia 10 mil quilos de uva nele. Só que depois do extract eu vou ter que ter um tanque maior, que lá no caso era de 60 mil litros. Por quê? Eu vou ter que acumular essa uva por 40 minutos e ela poder, nesse tempo, fazer a degradação das pectinas. No caso da Flash Detente, que é o que nós temos aqui, nós temos um tanque maior para o recebimento de uvas, para acumular uma fase inicial antes do aquecimento, e depois a parte de degradação de pectinas, o tratamento enzimático, ele é feito no próprio esgotador, prensa e o tempo que permanece no tanque antes de passar pelo decanter para separar dos sólidos. Então, ambos demandam tanques de grande capacidade, mas em momentos diferentes, né? Ali tem o funcionamento das garrafas, né? O Strax ele é montado exatamente assim, ele tem as 2 garrafas deitadas em cima. Nas 2 pontas ela tem válvulas pneumáticas que vão liberar a entrada de uva e também a saída. Então, ali está bem tranquilo de entender, né? Em torno de 300 quilos de uva, 250 a 300 quilos de uva por vez entra nessas garrafas. Inicialmente abre a válvula de trás e fecha da frente para encher com a uva. Encheu com a quantidade que precisa, fecha de trás. Nesse momento da parte do meio aí, ele vai estar recebendo a pressão, como eu falei para vocês. Conta 6 segundos, abre a válvula de início e despeja a uva naquele funil que tem embaixo aí. Então, é um processo muito rápido. O Strax trabalhando, ele lembra muito uma locomotiva, que vai por esses canos dobrados aí em forma de cabo de guarda-chuva, ele libera o vapor que tem da uva aquecida aí. E ele vai alternando, né? Cada vez um vai fazendo essa liberação. Dentro desse funil, ele tem um sensor, e aí quando acumula, para não deixar o funil encher, né? Ele liga a bomba inferior que vai mandar para o tanque enzimático. Então, a dosagem de enzima, nesse caso, para uva quente, né? Ela tem uma entrada nessa bomba mesmo. Toda vez que ela liga a bomba dosadora da enzima e vai fazendo a enzimagem ali.
e depois o processo da degradação da pectina vai ocorrer dentro do tanque, que também tem um agitador para manter a mistura homogênea. No caso do flash detent, que é o que nós temos aqui, ele consiste em submeter a temperatura mais alta, né, como eu falei para vocês, e depois, na câmara de vácuo, um vácuo instantâneo de 50 a 60 milibar. Então, esse vácuo, além de desnaturar os componentes da cor, da casca, aí, da película da uva, ele provoca uma vaporização da água vegetal, que está naturalmente presente na uva, né? Então, essa água vegetal, ela acaba evaporando e condensando. E aí a gente tem a opção de retornar essa água para a uva depois, para não concentrar, vamos dizer assim. Ou, se eu quiser, eu ainda tenho a opção de não reincorporar essa água e fazer uma pequena concentração aí. Esse caso, ele tem que ser muito bem dosado, quando eu opto por fazer a concentração, e muito bem pensado. Porque quando eu tenho coisas boas na uva, eu ganho fazendo a concentração. Quando eu não tenho coisas boas, eu vou estar concentrando o que é ruim. Então, se tiver uma uva muito ácida, por exemplo, eu vou estar concentrando acidez. Enfim, então tem que ser muito bem controlado. Não é somente um ganho de açúcar que a gente vai ter natural da uva pela retirada da água. Com esse vácuo também, o que acontece? A uva, ela é aquecida até 90 graus, né? Com o vácuo, automaticamente, essa vaporização da água, a gente tem uma redução de pelo menos 50 graus. Então, eu venho a 40 graus na saída da câmara de vácuo. Por isso que me permite fazer a enzimagem. O fluxograma de uma termo tipo flash detent, ele segue aí, tá um pouquinho confuso, mas da esquerda para a direita seria o fluxo dele, né? Lá a gente tem o recebimento das uvas, desengasse, o tanque inicial, que é o que eu falei para vocês, onde tem o agitador. Ele passa pelo trocador, onde faz o aquecimento das uvas, que pode ser, no nosso caso, o tubular, né, com água pré-aquecida. Ele vai para um pequeno tanque, onde ele permanece por em torno de 5 ou 6 minutos, fazendo uma maceração a quente, e em seguida bombeia para a câmara de vácuo, que é esse espécie de funil gigante. Então vai entrando a uva por cima e vai saindo por baixo. Na câmara de vácuo, então, é onde acontece essa pressão negativa, a vaporização da água, aquela coluna, aquele tubo que tem do lado da câmara de vácuo é o condensador, que vai condensar essa água vegetal, e aí normalmente a gente já reincorpora essa água no processo. Um equipamento que nós temos aqui na cooperativa, que nós usamos para o suco, é um recuperador de aromas. O que a gente faz com ele, né? Essa água que evapora, essa água vegetal, ela é rica em aromas naturais da uva, principalmente as uvas comuns que a gente utiliza para o suco. Então, essa água, antes da gente reincorporar ela no suco, nós passamos pelo recuperador de aromas, onde ele vai fazer uma destilação dessa água, extrair um aroma mais concentrado, um aroma natural, e em seguida a gente reincorpora somente no líquido. A gente tem um aproveitamento desse aroma melhor. Então, numa safra de qualidade, nós utilizamos o recuperador de aromas em praticamente 100% da safra. Em safras onde não são tão favoráveis, a gente acaba não utilizando, porque da mesma forma o aroma que está na uva pode ser que não seja de boa qualidade, vai ser um aroma mais herbáceo e tal, então a gente acaba não utilizando em 100% das uvas. Saindo do vácuo, ao invés de acondicionar num tanque grande, ela passa por um esgotador, onde separa a fase sólida mais sólida, né, bagaço e semente. Daí ela passa pela prensa, e o líquido ele vai passar pelo decanter para separar mais ainda dos sólidos. Então, para terem uma ideia, né, sai da câmara de vácuo, passa pelo esgotador. Esse moço ele tem em torno de 18% de sólidos. É muito sólido ainda. Se eu pegar esse moço e colocar num tanque de 100 mil litros, eu vou ter 18 mil litros de borra nesse tanque.
A borra, ela é, além de ser desfavorável quando eu penso em fermentar, ela também é desfavorável quando eu penso em guardar esse suco, se for o caso um suco, porque ela vai provocar uma fermentação, pode provocar uma fermentação, né? Então, a gente passa de 18% de sólidos, passamos por um decanter para baixar a menos de 1% de sólidos. Fica em torno de 0,5%, 0,6% de sólidos. Só que esse mosto ele ainda está aquecido, ele está perto de 40 graus. Então, o que a gente faz? Passa ele, depois do decanter, por um trocador, um resfriador, no caso, daí, para baixar a temperatura. Quando é um suco, por exemplo, eu não preciso baixar tanto a temperatura. Baixa até uns 30, 25, 30 graus. Quando eu quero elaborar um vinho, normalmente um vinho por termo se vinifica ele numa temperatura mais baixa. Então, nós trabalhamos até 17 graus, 17, 18 graus, para ter aromas mais frutados, mais frescos. Então, esse resfriador ele também é importante para se manter, iniciar a fermentação com uma temperatura não tão alta e facilitar o controle depois. E tem o detalhe do vácuo, né? O que acontece ali dentro. A uva ela cai sobre uma peneira. Essa peneira ela acaba fazendo com que, com o vácuo, vai sugando a uva para baixo e vai fazendo a extração e a degradação dos componentes da casca e a vaporização vai canalizando no condensador, a vaporização da água do processo. Aqui tem uma foto, né, do que acontece, não sei se está bem nítida, mas o que acontece com os tecidos vegetais quando a gente faz a termo, por vácuo. A gente vê que no controle aí a gente tem o tecido muito mais inteiro, né, não tão degradado, e depois de passar pela flash, pela termo aí, e a extração por vácuo, tem os tecidos todo quebradinho aí. Quer dizer o quê? A liberação dos componentes de cor, principalmente antocianas, ela foi bem efetiva. Uma etapa que é muito importante numa elaboração por termo é a enzimagem, tanto num sistema como no outro, porque ela permite, além da extração de cor, uma maior extração de cor e de aromas, principalmente a clarificação dos mostos e vinhos. Então, se eu não for efetivo, não fizer uma enzimagem correta, fatalmente eu vou ter problemas depois na clarificação, tanto do mosto como do vinho. Então, eu posso não perceber na hora, mas depois eu vou ter dor de cabeça aí no segmento da elaboração. Além disso, uma enzimagem correta, né? A enzima é um produto relativamente caro, porém, o que nos faz não deixar de utilizar ela ou procurar uma enzima cada vez de melhor qualidade é também o rendimento que se consegue. Além da quebra da pectina, ela aumenta muito, uma enzima de qualidade aumenta muito o rendimento em mosto, a extração ali na fase de prensagem. Então, é importante também para isso. Pode ser realizada na uva fria e também na uva quente, né? Depois da termo, depois da flash, digo, né? Do vácuo, que daí a temperatura já está mais baixa. Tem empresas que optam por utilizar na uva fria, nós aqui utilizamos uma enzima para uva fria também, e outras utilizam somente na uva quente por entenderem que aumentar o rendimento e facilitar a clarificação já é o suficiente. Nós utilizamos também na uva fria buscando alguma extração a mais de cor, que pode se ter aí na fase inicial, no tempo em que acumula a uva no tanque, e também alguma coisa de aromas, né? Que é possível se extrair. Sempre a dosagem inicial da enzima na uva fria é menor, a gente utiliza 1,5 gramas, no máximo 2 gramas, e na uva quente se regula de acordo com o que está degradando de pectina. Então, quando eu trabalho com a termo uma velocidade maior, eu tenho que aumentar a dosagem em enzima, porque eu sei que o tempo que ela vai permanecer no esgotador e na prensa é menor. O fluxo vai estar correndo mais rápido. Então, aumenta a dosagem de enzima. Se
Se a gente está num dia mais tranquilo, com menos uvas para processar, a gente acaba conseguindo dosar menos enzima e tendo a mesma efetividade na degradação da pectina. Então, como eu falei para vocês, depois da extração, a gente trata o mosto como um mosto de uvas brancas, se faz a parte do esgotador, prensa e decanta. A clarificação no mosto, previamente à fermentação, ela pode ser feita por filtro a vácuo. Nós aqui não temos filtro a vácuo. Ou por flotador ou ainda centrífuga. Nós temos flotador e temos centrífuga. A centrífuga nós utilizamos, temos uma só, né? Então ela acaba sendo utilizada muito na clarificação de vinhos brancos. Então ela está, durante o período de safra, ela está sempre ocupada. E nós então optamos por utilizar o flotador, que é uma tecnologia relativamente simples, muito mais acessível em termos de custo e tem um excelente resultado também. Antes de inocular a levedura, a gente flota esse mosto, já com cor, né? Separa ainda dos sólidos que ele tem e tenta fermentar ali com uma turbidez em torno de 200 a 300 mTu. Quando se consegue uma clarificação melhor, melhor. Quando se tem uma dificuldade maior, que a gente observa que pode ter algum prejuízo na fermentação, a gente flota e depois passa na centrífuga. Aí se dá um jeito aí de também passar pela centrífuga. Se corrige o SO2 e se baixa a temperatura para inocular a levedura. Essa etapa de correção do SO2, eu diria que é fundamental, porque uma uva, um mosto a 40 graus, sem SO2, a possibilidade dele ter uma contaminação aí por uma bactéria acética ou algo não desejável é muito grande. Então, nós procuramos já corrigir o SO2, não dosagens altas, em torno de 20, 25 miligramas por litro, para proteger esse mosto até a gente estar inoculando a levedura. E baixar a temperatura também é muito importante, porque eu já parto com uma fermentação mais lenta, sem disparar a temperatura e depois eu não conseguir controlar. Eu considero a clarificação como uma etapa fundamental para a qualidade do vinho elaborado. Como eu falei para vocês, inicialmente eu não conseguia clarificar, eu fermentava com mais turbidez e a qualidade dos vinhos é gritante a diferença, né? A gente consegue com isso um perfil aromático muito mais limpo, sem notas vegetais, sem aquele aroma que muitas vezes lembra a terra, né? Tem uma maior estabilidade de cor e a fermentação ela é muito mais regular. Isso a gente observa nos brancos também, né? Quando a gente tem um mosto mais turvo, a fermentação ela tem picos, é difícil de se regular ela. Então, com um mosto limpo, também se tem essa vantagem. Depois da extração, né, alguns cuidados que eu considero também muito importantes é a questão do uso de taninos para fazer a ponte de etanol aí com as antocianinas. Os taninos da uva, eles são extraídos em maior quantidade quando se tem álcool no meio. Então, durante uma fermentação onde a gente trabalha com as uvas no tanque, ou o bagaço no tanque, eu vou começar a fermentação, vou começar a ver a formação de álcool e com as remontagens eu vou fazendo a extração também de taninos. Na termo, a gente faz a extração muito, muito antes de ter álcool. Então, a extração de taninos ela é muito menor. E a gente acaba compensando com um tanino comercial, geralmente de catequina, que a gente utiliza aqui, que vai fazer essa ponte e vai deixar a coloração mais estável. Algumas variedades, elas têm uma estabilidade de cor maior do que outras, né? A gente observa isso. Nem sempre a uva mais tintória, com mais cor, é a que vai permanecer mais a cor. Então, se tem um cuidado muito grande. Esse tanino a gente procura adicionar sempre no início, no primeiro terço da fermentação, para que ele possa logo fazer a ponte com as antocianinas e preservar a cor. Geralmente se utiliza um carvalho alternativo durante a fermentação, isso falando em vinhos finos, né? Em vinho de mesa dificilmente vai se utilizar, porque se busca mais o caráter das uvas, né?
Esse carvalho para um vinho fino, eu acho ele muito importante, mesmo numa dosagem baixa, porque o próprio carvalho ele tem um pouco de tanino. Então, ele ajuda também na estabilização de cor. E ele passa também para o vinho um aroma não descolado, um aroma mais fundido. Essa madeira ela fica de uma forma agradável, dando complexidade para o vinho. Então, nós geralmente utilizamos uma pequena dosagem de chips, né? Daí, nesse caso, não é utilizado staves em função de custos. A fermentação malolática, concomitante com alcoólica, nós aqui procuramos ter um pé de cuba ativo de malolática, de bactéria lática, e vamos inoculando já durante a fermentação alcoólica. Por quê? O ideal para nós é terminar a alcoólica e praticamente está terminando a malolática. E daí a gente consegue já clarificar esse vinho em seguida. E com isso também evitar perdas de cor. Então, o mundo ideal, nem sempre isso acontece, né? Quem trabalha na prática sabe que nem sempre você vai querer que a malolática acabe junto com a alcoólica, ela nem sempre acaba. Mas nos últimos anos a gente tem observado uma certa facilidade. Então, com a inoculação da bactéria, se torna mais fácil disso acontecer. Não exatamente terminar junto com a alcoólica, mas poucos dias depois. Então, a gente já faz a clarificação e correção do SO2 para conservar melhor esses vinhos. Se perde um pouco de cor quando não se clarifica, também porque a cor ela acaba depositando junto com as borras finas de fermentação. Então, quanto antes eu tirar essas borras finas do meu vinho, menos cor eu vou perder aí. Embora tenha teorias que dizem que a cor que se perde durante a conservação do vinho é a cor que estaria instável, que iria se perder naturalmente. Mas nós observamos que quanto antes a gente clarifica o vinho, menos a gente perde de cor durante o ano. Ricardo, desculpa a interrupção, é que estamos finalizando o tempo de explanação. Tá terminando aqui, eu acho que está no último slide. Ok, até. desculpa. Deu Pode dar certinho. continuidade. Obrigada. Tá. A característica dos vinhos, então, normalmente se encontra vinhos com coloração mais intensa, tendendo ao violáceo, muito típico de vinhos jovens, aromas muito frutados, o paladar é macio, como eu falei para vocês, fácil de beber, com bom frescor. E como eu estava falando, um uso racional dos carvalhos, mesmo que sejam alternativos, ele acaba nos dando uma maior complexidade aromática e não mascara a fruta, né? Que é um dos objetivos que a gente elabora por termo, é ter um vinho mais frutado. Então, se eu souber usar de uma forma correta e racional esses carvalhos alternativos, eu vou conseguir ter uma complexidade boa e sem perder o frutado característico do vinho. Acredito que eu tenha falado tudo, talvez tenham ficado as perguntas, então eu fico à disposição. Obrigada, Ricardo. Vamos dar início às perguntas, né? Eu acho que quem vai conduzir vai ser a Andrea. Andrea, você... Sim, espera só um pouquinho, Vanessa. Estou abrindo aqui. Obrigada Ricardo. mais uma vez, Ricardo, e obrigada à cooperativa pela abertura aí do seu tempo, no horário de trabalho, eu não sei. Pode dar início. Vamos lá. A Rosana perguntou se a clarificação, que ela não tinha entendido, era feita antes da fermentação. Acho que os últimos slides deixou isso mais claro, né? Que é feito no final. Na verdade, é importante que se faça nos dois momentos. Previamente a fermentação, para eliminar a maior parte possível dos sólidos, né, para ter um mosto mais limpo, ter uma fermentação mais regular. E também é importante que seja feita depois da fermentação, para eu não correr risco de perder a cor pela precipitação das borras finas. Normalmente nós trabalhamos com flotação na primeira etapa de clarificação, antes da fermentação, e com a centrífuga na segunda etapa, depois da fermentação. Então, geralmente a gente trabalha dessa forma aqui. Ela pergunta também se o enófilo ele consegue detectar o vinho que foi obtido por termovinificação. Sim. Quais seriam essas características?
O vinho de termo, nem todo mundo engarrafa o vinho 100% termo. Algumas empresas, elas acabam fazendo uma parte por tradicional e depois faz um corte para não ficar tão aparente. Eu sempre defendi vinhos de termo típicos, com um caráter frutado, e nesses casos, pelo menos para mim, que tem um contato maior com esses vinhos, ele fica bem evidente. Talvez se esse enólogo provar esse vinho, esse enófilo, né, provar esse vinho sem ter um parâmetro de comparação, ele vai perceber que o vinho está frutado, que está com uma boa intensidade e tal, mas não vai dizer assim, esse vinho ele é de termo, não vai se sentir seguro. Mas tem a parte aromática, principalmente, ela é bem nítida, assim, em vinhos que são elaborados por termo. Nós temos a linha, dentro da nossa linha de produtos, a linha Granja União e Aqua Santiera, que são praticamente todos com 100% de termo. E geralmente vinhos somente da safra. Então, são vinhos onde é muito aparente, muito evidente a característica da termo. O que acontece aí, nesse caso, é muito do gosto pessoal, sabe? A gente tem alguns clientes, a gente recebe feedbacks positivos, a maior parte deles gosta desse perfil, porque está acostumado com vinhos, principalmente importados, que têm características que lembram os nossos vinhos. Porém, tem pessoas mais tradicionais que às vezes não conhecem os nossos vinhos e vão provar pela primeira vez e estão acostumados com vinhos feitos por outro método, né, por uma maceração clássica, e já acha que o vinho é artificial, que tem algum aroma adicionado. Então, tem esses dois lados, assim. Mas, no nosso caso, depois que nós passamos a utilizar a termo exclusiva, né, nós notamos um crescimento nas vendas desses vinhos e contatos de pessoas que elogiam muito por ter esse estilo de vinho, né? Legal. O Fábio pergunta se a termovinificação interfere no potencial de guarda do vinho e qual seria o investimento para instalar um sistema de termovinificação. A primeira pergunta, com certeza interfere, porque mesmo eu aportando taninos, eu não vou ter um tanino que vai dar uma longevidade muito grande para o vinho. Então, o que nós aconselhamos assim a que o vinho seja consumido em no máximo 2 anos. Não é um vinho que eu vou comprar para guardar 5, 6 anos, até porque são vinhos que nós comercializamos a preços de entrada, né? São vinhos até 22, ali em São Paulo, acredito que chega no máximo R$25. Não é um vinho que a pessoa vai comprar para guardar, é um vinho para consumir logo. Eu posso sim elaborar e controlar minha termo num dia específico, receber uma uva diferenciada e aí, no caso, ao invés de separar logo da casca, deixar mais tempo macerando, mesmo depois da extração a quente, até formar um pouquinho de álcool, eu fazer uma extração maior dos taninos da própria uva, posso. Mas é muito raro disso acontecer porque a logística ela acaba sendo bem dificultada. Em termos de investimento, nós estamos aqui, inclusive, nesse momento, fazendo alguns orçamentos para ampliar a nossa capacidade de termo, em função do crescimento dos vinhos e também do suco de uva. Os orçamentos iniciais, a gente está orçando as duas possibilidades, ampliar a capacidade de vácuo, né, o flash que a gente tem aqui, ou, por outro lado, o comparativo com uma tecnologia de termo detente aí da Vaslin, Boucher. O sistema completo, contando tanques, vácuo ou extracts, prensa, o próprio decanter, completinho, é um investimento ali para uma capacidade de 15 mil quilos de uva por hora, em torno de 2 milhões e meio por aí, de reais, né? Porque o Extractis, né, a tecnologia da Vaslin Boucher é importada, então a gente fala em euro ou dólar. Agora, até um tempo atrás, eles tinham somente planta na França, então era tudo em euro. Agora tem a possibilidade de comprar da planta do Chile, então acaba sendo em dólar, mas a conversão ainda não é tão favorável, né?
A vantagem da flash é que nós temos temos fabricação local hoje. Então, acaba sendo um investimento sem conversão de valores, aí, sem taxas de importação e tudo mais. Então, acaba sendo um investimento um pouco menor. Se for a flash, que é tecnologia interna, para 15 mil horas, em torno de 1,5 milhão, por aí, se consegue. A tecnologia da Vasmin Boucher, eu tenho esse número de 2,5 milhões, mas eu esqueci que agora o dólar e o euro já estão mais altos também do que quando eu fiz a conversão. Então, é possível que seja bem mais do que isso. Ricardo, as enzimas usadas na termovinificação são as mesmas que a gente usa na vinificação convencional? Sim e não. Tudo bom? Eu não estou conseguindo puxar. Desculpa, pode falar. Nós usamos na uva fria uma enzima que a gente utiliza até em uvas brancas. Ela tem mais a capacidade de extração ali celular, uma enzima hemicelulase, que vai extrair alguma coisa da película antes do aquecimento. A que a gente usa depois, ela tem que ser uma enzima que tem uma resistência à temperatura mais alta, né? Que já existem algumas específicas para suco de uva, por exemplo, e que nós utilizamos a mesma para os vinhos. Os vinhos tintos de termo é a mesma enzima. Ela vai ter uma tolerância maior à temperatura mais alta e também agir numa velocidade maior do que uma enzima normal, assim, pectolítica normal, né? A enzima líquida que nós utilizamos, mas existem enzimas em pó também que podem ser trabalhadas também. A parte de enzimas nós procuramos não modificar muito, porque nós temos a experiência de 4, 5 anos trabalhando com as enzimas que a gente trabalha hoje, e a gente observa que o rendimento delas, a aplicação delas na nossa realidade, ela é muito boa. A gente faz testes todo ano, toda safra, a gente faz testes com enzimas diferentes também. A gente observa que a que a gente optou por utilizar, ela acaba sendo mais regular e não tem tanta oscilação de uma variedade de uva para outra. Ao passo que algumas, ela vai ter um funcionamento muito bom num Bordeaux, por exemplo, ou num Merlot, Cabernet Sauvignon, e numa uva onde a película é mais fina, como um Alicante Bouschet ou um Isabel mesmo, no caso do suco, ela vai ter uma dificuldade maior de secar o bagaço, um rendimento menor. Então, a gente não oscila muito as enzimas que nós utilizamos aqui. Ok. Eu agradeço. Nós, da comissão organizadora da Semana do Enólogo, mais o Instituto Federal de São Paulo, agradecemos demais a sua presença. A palestra sobre termovinificação foi muito interessante, principalmente tecnicamente falando para nós, futuros enólogos. O pessoal está super elogiando aqui no chat, agradecendo. Realmente é uma técnica muito interessante, né? Na produção de vinhos mais simples também, né? E em grande volume, e foi muito esclarecedor, muito bacana poder entender um pouco mais como funciona esse método de termovinificação. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela Vinícola Garibaldi se posicionar no mercado do vinho da forma que se posiciona, tornando isso muito acessível à maioria dos consumidores, que eu acho que isso é muito importante. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado por dividir esse seu conhecimento, pela sua participação na nossa Semana do Enólogo. Vanessa, fica à vontade para se despedir. Olha, se me permite, Vanessa, eu que agradeço, na verdade, esse convite aí. Fiquei muito feliz pelo convite e também pelo tema escolhido, porque eu entendo que a Termo ela ajuda muito nós termos um produto correto. Não vai ser o melhor vinho do mundo, né? A gente sabe que ela tem as suas limitações, principalmente falando em longevidade desse vinho, mas ela permite nós termos um vinho de entrada, né? Um vinho comercial, que é o que geralmente chega no consumidor, né? Os grandes vinhos eles vão chegar a poucos consumidores. Os vinhos de entrada que vão se difundir mais. Então,
Eu acho que é uma tecnologia que nos ajudou, como falando em Brasil, a ter vinhos melhores nessas categorias de entrada, mais acessíveis em termos de paladar ao novo consumidor. E acho que isso, nós que representamos volumes grandes, empresas que têm volumes grandes de vinhos, principalmente nas linhas de entrada, tem essa responsabilidade de estar colocando no mercado vinhos que vão causar uma boa impressão ao consumidor, ao novo consumidor. Que ele fique com uma imagem positiva do vinho brasileiro. Então, fiquei muito feliz de estar podendo falar um pouquinho da nossa experiência prática, de como a gente trabalha esses vinhos, com qual expectativa, com qual objetivo a gente elabora esses vinhos, e sempre estou à disposição aí. Parabenizo pela iniciativa de fazer esse circuito de palestras aí, e com certeza vão ajudar quem está ainda estudando ou quem está se formando, iniciando na profissão aí, nessa semana aí que a gente comemora o Dia do Enólogo. Quanto mais bagagem, quanto mais experiências práticas puder estar recebendo, com certeza vai ajudar. Então, muito obrigado pela oportunidade aí, em nome da cooperativa também, e sempre à disposição. Nós que agradecemos. Vamos encerrar, então, para dar início e continuidade às atividades. Obrigada e acesse, não esqueçam de acessar o Instagram e participar das promoções, acompanhar a semana e os sorteios. Tchau, tchau.